Olá, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Queria primeiramente agradecer à FENAC e à Disney, que organizou esse evento hoje. Muito importante, onde a gente oficialmente lança a nova coleção do Editora Abril, Os Anos de Ouro de Mickey. Este aqui talvez seja uma das coleções nossas de capa dura mais importantes que a Editora Abril tem orgulho de lançar. Tá aqui, esse é o primeiro número, que já está desde ontem, está aqui nas livrarias e na banca semana passada. Como eu estava dizendo, é na minha opinião, uma das coleções mais importantes. Porque, além de ser quadrinhos da melhor qualidade, o documento é um testemunho vivo do nascimento de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, que é a Disney. Daqui a 100, 200, 300 anos, quando forem estudar a nossa época, vão ter que falar da Disney, porque faz parte da nossa vida, somente hoje em dia, com todas as marcas, com Marvel, com Star Wars, com princesas. Vocês vejam a revolução que nós temos hoje, com a Bela e a Fera nos cinemas, um filme maravilhoso, lindo, que tem álbum de figurinha. Você pode comprar álbum de figurinha da Abril, por favor, pelo amor de Deus. Álbum de figurinha, revista oficial. Então, move o mundo. E tudo começa aqui. É uma coleção que vai mostrar as primeiras tiras de jornal do personagem que criou a empresa, que é o Mickey. Nós vamos falar um pouco, nessa coleção a gente fala um pouco dos bastidores da criação, dos bastidores da empresa. Este aqui é o prédio de Burbank, nos Estados Unidos, da Disney. É o primeiro prédio onde começou os estúdios Disney. Aqui estão vários personagens que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Ainda tem os estúdios, a sede em Burbank, os famosos janelas de madeira ainda estão lá, o escritório do Disney está montado. Quando você vai ter reunião aqui na Disney do Brasil, variavelmente no meio da reunião as pessoas, Burbank está na linha, precisa falar com a gente. A sede da Disney ainda é lá. Ele mudou para frente, mas ainda tem esse hábito de ser lá. Então, vamos começar. Em 28, o Mickey estreia no cinema com o Vapor Willie. Para quem não sabe, é o primeiro desenho animado que sincronizou ao mesmo tempo som e imagem. Ele não é, ele não é o primeiro desenho do Mickey produzido. O primeiro foi o avião do Mickey. Mas quando o Disney viu o Vapor Willie, viu como estava bom, ele segurou o lançamento do avião do Mickey e lançou primeiro ele. Este é o ponto que marca o início da Walt Disney Company. Ele já tinha feito outras coisas, já tinha uma série de desenhos, que eram as aventuras de Alice, tinha Sinfonias Ingênuas, mas a empresa nasce neste desenho. O Mickey surge neste desenho. Agora a gente anda um pouquinho no tempo e vamos para mais ou menos junho e julho de 29. O Mickey já era um personagem muito conhecido, fazia muito sucesso, e uma empresa que chamava King Features Syndication procura o Walt Disney e o irmão dele, o Roy. O que essa empresa fazia? Era uma empresa que pegava tiras de jornal, comprava de artistas e revendia para jornais, tanto dentro dos Estados Unidos como para o mundo inteiro. Era um sistema de syndication que eles botavam na Itália, América do Sul, todo lugar eles botavam. E contrataram porque eles queriam tiras diárias do Mickey. Naquela época, vocês sabem que o Walt Disney sempre foi um cara inovador. Sempre que ele estava lidando com aquela época, com os curtas, eram coisas de alta tecnologia para a época. E isso sempre tem custo. E as pessoas têm uma ideia errada do Walt Disney, que sempre foi essa empresa gigantesca, milhões, e tem essa imagem na empresa, e não era assim. O Walt Disney era um cara meio... Todo o dinheiro que ele ganhava 10, 15, 20 num filme, ele gastava 30 no outro. Ele vivia quebrando, ele vivia de empréstimo bancário. O Roy Disney, que era o irmão dele, vivia louco, que ele que cuidava das finanças. Então sempre precisava de dinheiro para isso. E esse contrato das tiras veio a calhar. E ele pegou a equipe de produção dele e começou a bolar as tiras. Que naquela época, a gente fala, a equipe de produção eram 3 pessoas, incluindo o Disney.
Então, e eles fizeram um contrato, e o primeiro jornal que assinou para ter a tira do Mickey foi o Daily Journal de Nova York. E eles começaram a fazer pequenas propagandas disso. Aqui, ó, aqui é o Mickey falando, isso aqui tudo está no encadernado, a gente explica. São anúncios, o Mickey falando, já sou famoso no cinema, estou indo para tiras. Aqui no dia 13 de janeiro de 1930 é publicada a primeira tira do Mickey no mundo. Aqui é um momento especial, gente. Quem gosta de quadrinhos Disney, guarda essa marca, essa data, 13 de janeiro. Aqui começou tudo. Tudo que vocês leram, que vocês têm da sua infância, do Pato Donald, do Zé Carioca, do Super Pato, tudo começou aqui. Foi aqui que surgiu os quadrinhos Disney como a gente conhece. Foi a primeira tira do Mickey, é essa aqui. Escrita por um sujeito chamado Walt Disney, que também não era que ele escrevia, ele dava as ideias de gag, de piadas. Qual era o problema que tinha aqui? Eles estavam acostumados a fazer desenho animado. Desenho animado não tem arte final. Desenho animado é rápido, você tem que fazer 20 mil desenhos em pouco tempo para fazer animação. E quadrinho é diferente. Ele contratou um outro pessoal para fazer a arte final. E estreou em 29. Mas como era o mundo naquela época? Como é que o Mickey entra para as histórias de quadrinho? Como é que era o mundo? Como é que estava o coisa? A gente estava vivendo a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? Foi a quebra da Bolsa de Nova York. Foi no final de outubro de 29. Gente, faz as contas. 29 de outubro, praticamente novembro de 29. O Mickey estreia em janeiro, comecinho de janeiro de 30. Praticamente ele nasce no meio do furacão. O que foi isso? Era a quebra da Bolsa de Nova York. O que acontecia? Gente, naquela época, o jornal era o principal fonte de entretenimento da população. Ele era mais rápido e mais acessível que até o rádio. O rádio naquela época era muito complexo de você fazer, a equipe levar e fazer. Então, e o jornal era uma diversão para a família toda. O pai comprava para se informar, para procurar emprego, a mãe comprava para ver receitas, o filho e a filha compravam para ler os quadrinhos. Eles tinham tiragens gigantescas, saíam 3, 4 vezes por dia, tinha edição da manhã, edição da hora do almoço, edição da tarde, edição da noite. Aquilo que você via nos filmes, extra, aquilo era quando saía uma notícia importante, pessoas rodavam uma tiragem do jornal com a notícia. Aquilo ali é verdade, aquelas coisas que quem fez jornalismo romântico, aquela mídia antiga, a gente sempre brinca, parem as máquinas, veio notícia. O jornal era o grande meio de comunicação daquela época. E a questão da Grande Depressão ajuda o Mickey num sentido. Quando você tem grandes recessões, tende as diversões de escape a crescerem. O cinema naquela época nos Estados Unidos cresceu, porque as pessoas estavam numa crise tão grande que iam para o cinema. Foi o grande salto do cinema. Quem estava no cinema? O Mickey Mouse. Os pais e as mães estavam todos os dias procurando um jeito de alimentar os filhos. Como é que eles faziam? Qual era a diversão deles no jornal cheio de notícia ruim? Eram os quadrinhos. Então, Mickey ficou mais popular do que nunca na Grande Depressão, porque as pessoas corriam para os jornais e as pessoas corriam para as tiras. Só que a Grande Depressão também mexeu com Mickey de uma outra maneira, nas histórias. Começa a ter nas histórias, eu não diria que você vai ter o tema da fome, o tema do desemprego, o tema da Grande Depressão. Ele não é o tema central, mas é uma sombra. Aqui é uma das primeiras histórias que vocês vão ler, neste primeiro número, que mostra a fazenda do pai e da mãe da Minnie. E o que acontece? É muito sutil, o texto é muito bom. É uma fazenda que hoje só vive
da venda de ovos, e eles comem os ovos. Quando um cara começa a roubar os ovos, eles falam: nossa, nós estamos vamos perder a única fonte de renda nossa, que é os ovos, porque as vacas, a coisa tinha ido tudo, o banco leva. Aqui, ó, tem aqui o dono do banco querendo pegar. Nesta primeira fase, esse tipo de linguagem, esse tipo de sombra pairando sobre a sociedade do Mickey aparece muito nessas tiras. Tem uma outra história que o Mickey vai ajudar um orfanato. Por quê? E uma das falas ele diz: porque as pessoas da cidade não têm mais condições de ajudar o orfanato. Por quê? Porque elas estavam desempregadas. Então a Grande Depressão também mexe com as histórias do Mickey. Também mexe no que eles escrevem. O Disney começou a escrever as histórias em janeiro de 30. Mais ou menos para maio de 30 ele abandona. Por quê? Porque ele tinha outras funções e tudo mais. Os primeiros colaboradores, quem é que vai ajudar ele? Aqui estava o Disney, ele tinha que tocar uma empresa que estava cada vez mais crescendo e que precisava de curtas. E que começava a dar uma ideia de licenciamento. E o que ele chama? Uma equipe para trabalhar nessas tiras. Este cidadão aqui é muito importante. Ele é o segundo pai do Mickey. O Walt Disney teve a ideia de criar um camundongo, um ratinho, botar no cinema e cobrar 5 cents para cada um que vai ver o filme e tudo mais. Quem criou o personagem, a visão, o design, como ele se comporta, toda a animação foi esse cidadão aqui. Ele é ele até hoje a Disney considera o outro pai do Mickey. Esse cara é super importante para as histórias. Ele criou o visual do Mickey, ele cria o visual da Minnie. Ele assume as tiras depois que o Walt Disney vai embora. Só que ele tinha um problema. Ele era um desenhista de animação. Ele não era um desenhista de quadrinhos, que é muito diferente. Ele não tinha prática de fazer um desenho elaborado com arte final e tudo mais. Então ele chama Will Smith, que era um artista. Ele começa a fazer arte final, começa a ajudar nos desenhos também. Só que o Will Burns briga, não é que briga, ele tinha outras coisas que ele queria fazer. Ele queria trabalhar em outras animações e tudo mais. Ele sai dos estúdios Disney, depois ele volta, mas ele sai. Aí entra um cidadão, como é que é a vida, um cara com 25 anos aparece num cinema lá de Nova York e querendo procurar o Disney, um fazendeiro, era um cara que nasceu na fazenda, aprendeu a desenhar sozinho e tudo mais. E essa história é muito legal. Ele está em Manhattan, aí ele está lá passando tem um curta do Mickey grande, ele entra no cinema, tem um cara lá vendo o cinema. Você vê que é gerente do cinema, ou gerente de alguma coisa que está cuidando de alguma coisa. Eu queria trabalhar nos estúdios Disney, como é que eu faço? Pode falar comigo. Não, mas alguém do estúdio? Não, pode falar comigo, meu nome é Walt. Ele estava falando com o próprio Disney. Esse cidadão aqui é o Ford Ferguson. Ele é o pai do quadrinho Disney, eu sempre digo. Ele cria todo o universo de quadrinhos Disney, é ele que cria. O hábito de fazer quadrinhos é ele que faz. Ele assume, depois que o Disney ele sai, ele assume as tiras. E essas primeiras tiras do Mickey são, eu não vou dizer que são quadrinizações do curta, são baseadas nas mesmas ideias do curta. Como é que eu vou pôr isso em palavras? Estavam criando uma série de tiras que o Mickey precisava pegar um avião. Eles pegavam a ideia das mesmas gangues que tinha Mickey, o avião, e botavam lá. Mas aí o Mickey descia do avião e ia buscar um tesouro. Aí eles pegavam a ideia de Mickey e o tesouro e faziam. E ele começa a criar. Nesta época, vocês vão reparar, queridos amiguinhos, lendo o nosso lindo coisa, que o Mickey é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí, entendeu? As histórias beiram de vez em quando até o politicamente correto. Não diria que é politicamente incorreto. O vilão não quer fazer mal pro Mickey, o vilão quer matar ele. A Minnie briga com o Mickey não fica triste, ele tenta suicídio. Isso é sério, é ideia do Disney, tá? Tem no texto. Então, e naquela época, como é que você encontra um Mickey mais
uma pegada diferente do personagem. Ele começa a pôr um pouco o Mickey nos trilhos, como a gente conhece. E ele vai amadurecendo com ele. Então, nesta coleção, você, além de tudo, você vai perceber um pouco a estreia de grandes personagens Disney vão estar nas páginas dessa coleção. A primeira aparição da Minnie aparece aqui. A primeira aparição do Horácio. Horácio foi antes do Pateta, foi companheiro do Mickey antes do Pateta. A primeira aparição do João Bafo de Onça. Não é bem a primeira aparição do João Bafo de Onça. João Bafo de Onça, a gente tem que abrir um parênteses. Ele é o único vilão que ele é mais antigo que o herói. Como assim? Ele foi criado antes do Mickey. Como assim antes do Mickey? Gente, eu vou contar uma coisa que vocês vão ficar espantados. Na década de 20, o Disney fazia curtas em que uma menina atriz, contracenava com desenho animado. Década de 20, olha como o homem era. E nessas curtas tinha um vilão que era o João Bafo de Onça. Ele é mais antigo que o Mickey, mas a estreia nos quadrinhos é aqui. As primeiras tiras do Zon, ele não tem uma perna, só que depois foi esquecido, porque dava trabalho desenhar uma perna diferente toda vez, aí esqueceram, aí depois o Folga corrige isso numa história, ele escreve uma tira que corrige. E o Pluto surge a primeira aparição do Pluto. Vocês vão ver, pegando, acho que na primeira ou na segunda edição, tem um cachorro que é da Minnie. Durante muitos anos ficou considerado que sendo Pluto. Não é. Nos textos dos encadernados explica. E vocês vão ter um contato nessa coleção com uma série de personagens, amigos, parceiros, inimigos do Mickey, que foram super importantes para ele, só que não chegaram à Idade Moderna, não sobreviveram à Idade Moderna. Foram esquecidos, por N razões, foram botados de lado. Entre eles, um dos mais importantes é esse aqui, é o Butch, o primeiro parceiro do Mickey. Esse tem uma série de coisas importantes sobre ele. Primeiro, ele começa como um vilão, ele é um ladrão mesmo, ele rouba. Naquela época as tiras não tinham, ele rouba, ele sequestra a Clarabella, tudo mais. E no final da história, ele meio que se redime e fica o companheiro do Mickey. Nas histórias seguintes, ele vira o primeiro companheiro do Mickey, mas ainda é meio um malandrão. Tanto que por causa disso que ele é meio que tirado de lado, porque mais pra frente não ficava bem o Mickey andar do lado de um bandido. O Butch também foi importante porque ele cria o conceito de dupla. Não existia o conceito de dupla. O Mickey atuava sozinho, que dá origem, dentro dos quadrinhos Disney, a uma série de outras duplas importantes, até a própria Mickey e Pateta, que surge depois, deve surgir no terceiro ou quarto volume, a primeira aparição do Pateta. Segue até a famosa Dona de Peninha, as duplas Disney surgem com ele. Uma série de vilões, uma série de amigos deles, que é importante, que são vilões assustadores. Tem dois cientistas que são dois macacos. Nossa, é para dar pesadelo nas crianças aquilo ali. E que eles não vieram para o quadrinho moderno. E muitos personagens que surgem de um jeito, como o próprio Horácio, como o próprio Pateta, e vão tendo uma metamorfose através dos anos. Uma outra coisa importante de dizer dessas tiras é o seguinte: o Mickey, nas primeiras curtas, era quase um teatro, ele era um cantor, ele era um artista. Ele cantava, dançava nos curtas. Quem põe a noção de detetive, de investigar, é nas tiras com Ford Feds. Ele começa a fazer, não diretamente, ele não é um agente da polícia que vai lá investigar. As coisas acontecem e forçam ele a fazer isso. No primeiro você tem as origens, aqui Mickey no Circo, que também fala desse Mickey no Circo, ainda tem uma forte influência da Grande Depressão. Aqui você vê bem isso. E aqui começa a ter as primeiras investigações do Mickey. Nesse aqui que a gente fechou quinta-feira, a gente mandou para a gráfica quinta-feira, ele já tem um Mickey mais maduro, já tem histórias de terror aqui. Já tem o Mistério do Castelo Assombrado, é terror puro.
O Ford Ferguson anos depois foi dar uma entrevista que fala, lendo hoje em dia eu acho um terror meio puro. Você começa a ver o Mickey, começa a se afastar daquele personagem dos curtas, ele começa a ter uma alma própria nas tiras, ele começa a ficar mais maduro, ele começa a ser um investigador, ele começa a brincar com certas coisas de terror, ele começa a ajudar a polícia. E dentro dessa coleção você vai ter ainda a estreia da dupla Mickey e Donald. O Donald vem para cá. É a mostra do nascimento de uma grande empresa, de um fenômeno cultural que é a Disney, de um personagem tão marcante nessa época, da nossa época, como o Mickey, como todo o universo Disney em volta. Essa coleção, que deve ter mais ou menos uns 30 volumes, vai trazer tudo isso. É para você ter em casa, para você colecionar, para você guardar, mesmo que você talvez não seja um leitor de quadrinhos, mas seja interessado por cultura pop. É muito importante ter aqui. Gente, muito obrigado por terem vindo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, que vai ser dia 9 aqui no Festival Guia dos Quadrinhos. Obrigado, gente. Olha o Marcelo, que veio depois. Depressão. O que foi a Grande Depressão? Foi a quebra da Bolsa de Nova York. Foi no final de outubro de 29. Gente, faz as contas. 29 de outubro, praticamente novembro de 29. O Mickey estreia em janeiro, comecinho de janeiro de 30. Praticamente ele nasce no meio do furacão. O que foi isso? Era a quebra da Bolsa de Nova York. O que acontecia? Gente, naquela época, o jornal era o principal fonte de entretenimento da população. Ele era mais rápido e mais acessível que até o rádio. O rádio naquela época era muito complexo de você fazer, a equipe levar e fazer. Então, e o jornal era uma diversão para a família toda. O pai comprava para se informar, para procurar emprego. A mãe comprava para ver receitas. O filho e a filha compravam para ler os quadrinhos. Eles tinham tiragens gigantescas, saíam 3, 4 vezes por dia. Tinha edição da manhã, edição da hora do almoço, edição da tarde, edição da noite. Aquilo que você via nos filmes, extra, aquilo era quando saía uma notícia importante, pessoas rodavam uma tiragem do jornal com a notícia. Aquilo ali é verdade, aquelas coisas que quem fez jornalismo romântico, aquela mídia antiga, a gente sempre brinca, parem as máquinas, veio notícia. O jornal era o grande meio de comunicação daquela época. E a questão da Grande Depressão ajuda. Olá, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Queria primeiramente agradecer à FENAC e à Disney, que organizou esse evento hoje. Muito importante, onde a gente oficialmente lança a nova coleção do Editora Abril, Os Anos de Ouro de Mickey. Este aqui talvez seja uma das coleções nossas de capa dura mais importantes que a Editora Abril tem orgulho de lançar. Tá aqui, esse é o primeiro número, que já está desde ontem, está aqui nas livrarias e na banca semana passada. Como eu estava dizendo, é na minha opinião, uma das coleções mais importantes. Porque, além de ser quadrinhos da melhor qualidade, o documento é um testemunho vivo do nascimento de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, que é a Disney. Daqui a 100, 200, 300 anos, quando forem estudar a nossa época, vão ter que falar da Disney, porque faz parte da nossa vida, somente hoje em dia, com todas as marcas, com Marvel, com Star Wars, com princesas. Vocês vejam a revolução que nós temos hoje, com a Bela e a Fera nos cinemas, um filme maravilhoso, lindo, que tem álbum de figurinha. Você pode comprar álbum de figurinha da Abril, por favor, pelo amor de Deus. Álbum de figurinha, revista oficial. Então, move o mundo. E tudo começa aqui. É uma coleção que vai mostrar as primeiras tiras de jornal do personagem que criou a empresa, que é o Mickey. Anda um pouquinho no tempo,
E vamos para mais ou menos junho e julho de 29. O Mickey já era um personagem muito conhecido, fazia muito sucesso, e uma empresa que chamava King Features Syndication procura o Walt Disney e o irmão dele, o Roy. O que essa empresa fazia? Era uma empresa que pegava tiras de jornal, comprava de artistas e revendia para jornais, tanto dentro dos Estados Unidos como para o mundo inteiro. Era um sistema de syndication que eles botavam na Itália, América do Sul, todo lugar eles botavam. E contrataram porque eles queriam tiras diárias do Mickey. Naquela época, vocês sabem que o Walt Disney sempre foi um cara inovador. Sempre que ele estava lidando com aquela época, com os curtas, eram coisas de alta tecnologia para a época. E isso sempre tem custo. E as pessoas têm uma ideia errada do Walt Disney, que sempre foi essa empresa gigantesca, milhões, e tem essa imagem na empresa. E não era assim. O Walt Disney era um cara meio... Todo o dinheiro que ele ganhava 10, 15, 20 num filme, ele gastava 30 no outro. Ele vivia quebrando, ele vivia de empréstimo bancário. O Roy Disney, que era o irmão dele, vivia louco, que ele que cuidava das finanças. Então sempre precisava de dinheiro para isso. E esse contrato das tiras veio a calhar. E ele pegou a equipe de produção dele e começou a bolar as tiras. Que naquela época, a gente fala, a equipe de produção eram 3 pessoas, incluindo o Disney. Então, e eles fizeram um contrato, e o primeiro jornal que assinou para ter a tira do Mickey foi o Daily Journal de Nova York. E eles começaram a fazer pequenas propagandas disso. Aqui é o Mickey falando, isso aqui tudo está no encadernado, a gente explica. São anúncios, o Mickey falando, já sou famoso no cinema, estou indo para tiras. Aqui no dia 13 de janeiro de 1930 é publicada a primeira tira do Mickey no mundo. Aqui é um momento especial, gente. Quem gosta de quadrinhos Disney, guarda essa marca, essa data, 13 de janeiro. Aqui começou tudo. Tudo que vocês leram, que vocês têm da sua infância, do Pato Donald, do Zé Carioca, do Super Pato, tudo começou aqui. Foi aqui que surgiu os quadrinhos Disney como a gente conhece. Foi a primeira tira do Mickey, é essa aqui. Escrita por um sujeito chamado Walt Disney, que também não era que ele escrevia, ele dava as ideias de gag, de piadas. Qual era o problema que tinha aqui? Eles estavam acostumados a fazer desenho animado. Desenho animado não tem arte final. Desenho animado é rápido, você tem que fazer 20 mil desenhos em pouco tempo para fazer animação. E quadrinho é diferente. Ele contratou um outro pessoal para fazer a arte final. E estreou em 29. Mas como era o mundo naquela época? Como é que o Mickey entra para as histórias de quadrinho? Como é que era o mundo? Como é que estava o corpo? A gente estava vivendo a grande... Nós vamos falar um pouco, nessa coleção a gente fala um pouco dos bastidores da criação, dos bastidores da empresa. Este aqui é o prédio de Burbank, nos Estados Unidos, da Disney. É o primeiro prédio onde começou os estúdios Disney. Aqui estão vários personagens que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Ainda tem os estúdios, a sede em Burbank, os famosos janelas de madeira ainda estão lá, o escritório do Disney está montado. Quando você vai ter reunião aqui na Disney do Brasil, variavelmente no meio da reunião as pessoas, Burbank está na linha, precisa falar com a gente. A sede da Disney ainda é lá. Ele mudou para frente, mas ainda tem esse hábito de ser lá. Então, vamos começar. Em 28, o Mickey estreia no cinema com o Vapor Willie. Para quem não sabe, é o primeiro desenho animado que sincronizou ao mesmo tempo som e imagem. Ele não é, apesar que ele não é o primeiro desenho do Mickey produzido. O primeiro foi o avião do Mickey. Mas quando o Disney viu o Vapor Willie, viu como estava bom, ele segurou o lançamento do avião do Mickey e lançou primeiro ele. Este é o ponto que marca o início da Walt Disney Company. Ele já tinha feito outras coisas, já tinha uma série de desenhos, aquelas aventuras de Alice, tinha
sinfonias ingênuas, mas a empresa nasce neste desenho. O Mickey surge neste desenho. Agora a gente